Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez para te abençoar com a palavra de Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre o amor de Jesus. O amor de Jesus que era cativante, o amor de Jesus que constrangia o coração daqueles que o viam, que caminhavam com ele. Jesus ele vivia no meio do povo. E no meio do povo também existiam pessoas infiltradas, sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, pessoas que procuravam sempre ficar observando Jesus para procurar uma falha. Naquela época não tinha câmera escondida, essas pessoas agiam com uma câmera escondida para ver tudo que Jesus falava ou o que ele fazia para testemunhar contra ele, para denigrir a sua pessoa, de alguma forma também tentar incriminá-lo. Mas o amor de Jesus ele era expressivo, Jesus exalava o amor, que muitos desses homens acabavam se convertendo a ele. Olha só o que diz o texto de João no capítulo 12, no versículo 42. No entanto, muito dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aqui nós podemos ver que naquela época não era diferente dos dias de hoje, onde muitas pessoas não se convertem ao Evangelho, não querem assumir o seu amor por Jesus, mesmo quando são tocadas pelo amor dele, para não perderem a glória dos homens. E preferem a glória dos homens do que a glória de Deus, como aconteceu naqueles dias. Nós vemos também em Atos, quando tem um relato que muitos dos sacerdotes se converteram ao Evangelho, a pregação, após tudo o que aconteceu com Jesus. Mas nos dias de hoje, como eu e você podemos então crer em Jesus, expressar o amor de Jesus e querer a glória de Deus e não a glória dos homens, ou seja, o reconhecimento do próprio Deus. Eu vi aqui na palavra de Deus, preparando esse devocional, algo que tocou profundamente o meu coração, e foi o olhar de Jesus. Jesus ele amava com atos, com palavras, mas muitas vezes nós vemos o olhar de Jesus cativando as pessoas, e eu vou usar como exemplo Pedro. Pedro, quando nega Jesus, ele nega por 3 vezes, tem toda a história lá que o galo cantou na terceira e última vez quando ele negou, mas tem a passagem de Mateus que fala que quando Jesus passa, ele tinha apanhado, ele está passando para ser transportado para outro lugar, ele vê Pedro, após Pedro ter negado ele. E eu consigo imaginar o olhar dos dois se cruzando perto daquela fogueira. E o olhar de Jesus mandando para Pedro o recado: cara, você está perdoado, eu te amo. Ainda eu consigo imaginar o olhar de Jesus na noite em que Judas foi trair ele, e Jesus lá no Getsemane diz para ele assim: amigo, aqui vieste. Eu anotei aqui ainda o olhar de Jesus a Zaqueu, quando olha e diz: desce dessa árvore. Quando Jesus está na casa dele, o cego, quando pede a cura e Jesus o cura, quando ele consegue olhar Jesus pela primeira vez, olhar Jesus nos olhos. A mulher adúltera, quando ela está jogada na frente de Jesus, pronta a ser apedrejada, e Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos vão embora, e fica só Jesus e ela. Eu imagino ela olhando para Jesus, olhando para ele, e ele dizendo para ela: onde estão os teus acusadores? E ela diz: não tem nenhum. E Jesus responde: então vá e não peques mais. Só que sempre eu consigo imaginar o olhar, gente, porque o olhar de Jesus é doce. Tem uma canção do Cirilo que é Não Há Outro Como Tu, onde ele começa dizendo: Jesus, quão doce tu és, não há outro como tu. E eu fico imaginando realmente um olhar doce. Jesus é doce, o olhar de Jesus é doce, as ações de Jesus são doces. E eu fico pensando: Jesus, como nós vamos agir com o Senhor nesse mundo onde nós somos irados, onde nós vemos tantas injustiças? Como amar os que nos ofendem? Gente, é só olhando para Jesus, só olhando, clamando a Ele, pedindo: Pai, eu quero ser como Jesus, dá-me um coração como o coração de Jesus. Porque quando nós pedimos para ter o coração como o dele, o olhar como o dele, quando nós conseguirmos olhar para as pessoas com o olhar de Jesus, com certeza o nosso olhar também vai ser doce, os nossos gestos vão ser doces, o nosso abraço vai ser doce.
Às vezes, as palavras não vão atingir tanto o coração de alguém como o nosso olhar, como o nosso abraço, como a nossa presença. Peça a Deus. Eu pedi a Deus isso. Senhor, dá-me um coração doce, meigo como de Jesus. Senhor, dá-me um olhar meigo como de Jesus. Que eu consiga olhar como Ele olhou, que eu consiga amar como Ele amou. E que essa seja a mensagem para você. Que essa seja a sua oração, clamar ao Senhor para ser doce como Jesus, para amar também como Jesus. Essa é a mensagem que eu tenho para você nesse dia, que a sua semana, restante de semana seja abençoada, que o Senhor seja contigo e que o Espírito Santo te ajude nessa busca para ser doce como Jesus. Deus te abençoe e até uma próxima.